bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, do versículo 20 ao 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinava sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importas isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fosse escrita todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui está o verdadeiro sentido da caminhada com Cristo. Abraçando a fé, vivenciando o caminho de cada dia, de cada momento, como os discípulos, diante de um caminho de fé, diante da nossa vida, diante da nossa alma, diante da nossa vida espiritual, como irmãos, nesta caminhada, no dia a dia, na sua família, na sua casa. Querido irmão, o versículo 22 vai dizer assim: Pedro faz uma pergunta para Jesus, que seria de João. O discípulo amado é João. Jesus responde: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importas, Pedro? O que te importa a vida do teu irmão? Ele diz assim: tu segue-me. Então Jesus está dizendo: deixa a vida dele e segue-me você. E isso traz para nós porque ele diz depois: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ele quer seguir, ele quer me amar, ele quer deitar no meu peito, ele quer ser meu discípulo, ele quer viver essa graça na vida dele, seguir Jesus, que te importa você? Sabe, irmãos? E aí uma perguntinha para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. O Diário Bíblico vai dizer assim: que te importa o que será do outro? E é o mover da pergunta. Tu segue-me, Jesus nos chama à intimidade com ele. Eis o chamado de Cristo para nós hoje. Então Jesus está te chamando a seguir Jesus, a ter a tua intimidade com Ele. E essa intimidade vai fazer uma pergunta para mim e para você: eu cuido da minha vida? Ou eu fico cuidando da vida do meu irmão? O que te importa o que será do outro? A vida do irmão. Será que quando você cuida da vida do irmão é por zelo? Esse é um amor, aquele zelo que você tem. Vamos colocar aqui um pai e uma mãe, cuidando zelo pelo filho, que quer o bem. Que jeito que eu sei disso? Não faz o mal, né? Não propaga o mal, não defama o filho. Como você pode ver, né? Não defamar é você não propagar o mal. Aconteceu um mal, a não ser, né, que vamos supor que aquilo já foi concretizado, já aconteceu, e a pessoa deu um testemunho diferente de você propagar o mal, você falar mal da pessoa, você maldizer. E aí tem aquela outra parte também. Por fuga do pecado, talvez você goste de propagar o mal das pessoas, ou isso aí por fuga do teu pecado, você está vendo? O irmão peca também. Então eu vou continuar pecando, o que adianta eu estar na igreja? Você ouve essas coisas assim, né? Ou defamá-lo por fofoca. Então assim, você cuida da vida do irmão por zelo, por comparação, por defamação, por fofoca. Gosta de fofocada, falar da vida do irmão? Que te importas isso? Cuide da sua vida. Jesus disse isso para Pedro: segue-me tu me segues. Irmãos, a nossa vida com Cristo é dia a dia, é uma resposta do caminhar com Ele, é uma vida em Cristo Jesus, é uma vida que nós temos que ter um cuidado muito grande. Defamação, fofoca, maldizer o irmão, entra no pecado de não matar, né? Você está destruindo a vida do irmão. Como diz o outro, você jogar as penas, sair com um saco de pena na rua, jogando a pena,
e vem um vento forte, depois para você juntar ela, é difícil para você juntar. E a mesma coisa quando você faz isso com a vida dos outros, né? A vida do irmão é bastante carregada? É, mas deixa ele cuidar. Cuide da sua vida. É o que Jesus está dizendo. Pedro, tu segue-me. Como está a tua vida comigo? Não te importa. Segue você a mim. Tenha uma vida, um relacionamento comigo. Irmãos, muitas pessoas podem entrar num erro muito grande de gostar muito de falar dos outros e não olhar para dentro de si. Será que eu peco? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Jesus disse, todo mundo largou a pedra. Jesus já fala, quando você aponta um dedo tem 5 para você. Então ele vai dando para nós os caminhos que não é o certo isso, né? Então ele nos dá os caminhos de resposta para essa situação. E aí você vai entrar o quê? É uma ignorância? Você olhar isso e não olhar para dentro de você? Comparações nas redes sociais também, né? Fulano tem isso, eu não tenho. Olha só, inveja, né? Entra a inveja do ter. Então, tudo isso é o se importar com a vida do irmão. A inveja também é um problema seríssimo, né? Onde que quando você vê o irmão caindo, você fica feliz. É sintoma de inveja. Quando você vê o irmão na pior, você defama, você fala mal, porque é sintoma de inveja, porque você não consegue ser aquela pessoa e você quer defamá-lo, né? Você quer destruir a vida dele. E aí, quando você acontece isso, você fala com alegria, você se alegra. Ou quando acontece uma coisa ruim na vida do irmão, você fica triste com ele, você reza por ele, você se importa com ele. Isso é zelo, né? Então, de todo esse mover, o que nós temos que viver hoje na nossa vida, diante do lecto divino? O que te importa, o que será do outro? A vida do irmão. Eu cuido da minha vida com Cristo? Eu estou vivendo zelo na minha vida? Irmão, hoje nos dá um caminho assim de cuidado maravilhoso. Que eu devo cuidar da minha vida e ter um zelo pela vida do irmão. O amor, o cuidado, comece dentro da sua casa, sua família, com os seus, né? Aquele relacionamento você da tua esposa, ou aquilo que você vai comentar com alguém, né? Talvez você tenha uma vida íntima tua com uma pessoa, a tua intimidade com essa pessoa vai talvez te ajudar, vai defamar. O Senhor já me coloca aqui casais onde você contou algo e aquela pessoa defamou a tua vida para outra pessoa, do teu relacionamento, talvez de te ajudar, destruiu, deu ênfase à tua vida, a Satanás botar a mão. Irmãos, cuidado no relacionamento, cuidado na tua vida particular, para que o inimigo não venha colocar o dedo dele, talvez de ajudar a destruir mais ainda. E se a gente fazer parte desse canal da desgraça, né, que é propagar o mal, que a gente possa hoje também falar assim, eu não devo fazer isso na minha vida. Sabe, irmãos, é ensinamento em cima de ensinamento. Tudo que eu passo hoje na minha vida, que eu estou passando hoje, pessoalmente, minha família, minha filha, meus filhos, aprendendo muito com isso. Aprendendo muito, muito, muito mesmo sobre o falar da vida dos outros, né? Aprendendo muito, muito de coração. Fico feliz porque isso purifica a minha vida, do meu eu, né? De eu não propagar o mal dos outros, de eu não falar do irmão, de eu ter esse cuidado porque é dolorido, é difícil as pessoas se erguerem diante de situações, e quando você faz isso, você talvez ajudar, você prejudica mais. E aí as pessoas que estão vivendo isso sentem um peso enorme, mas é possível você sair de tudo. Com Jesus você sai de tudo, você vence. É mais difícil? É, porque daí você, além daquilo que você já está vivendo, tem mais o peso da propagação do mal que vem sobre você. Do julgamento, da condenação, né? De talvez ajudar a pessoa que quer destruir mesmo, quer pisar na cabeça. Mas isso não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com isso, porque quem tem Deus no coração, o Espírito Santo defenderá. Jesus disse, quando você não souber rezar como convém, o Paráclito rezará por você. Ele falará por você. Basta você acreditar, colocar a mão no teu coração e cuidar da sua vida. Por isso, querido irmão, coloca a mão no teu coração e diante de qualquer situação que nós presenciamos na vida, na minha vida, na tua vida, na vida dos irmãos, nós queremos colocar hoje essa intimidade com Jesus. Que o Senhor nos pede hoje, tu tem que se importar comigo, Pedro. Tu segue-me, né? E ele quer que, se queres que ele quer permanecer em mim, quer permanecer no meu amor, deixai-o. Tu segue-me. Então, meu irmão, um convite de Jesus para você hoje e para mim. Tu segue-me. Cuide de você. Cuide do teu coração. Cuide do teu pecado.
Cuide da entrada no céu, no inferno. Cuide disso, meu irmão, da tua aproximação com Deus. Diante da vida do irmão, diante de algo que vem até você. Vamos rezar por essa pessoa. Vamos entregar essa pessoa. Vamos pedir o Espírito Santo na vida dessas pessoas. E eu te convido agora a nós fazer este gesto de amor. Diante do irmão, o zelo, o amor, o cuidado. Diante da minha vida, o zelo, o amor, o cuidado. Por isso, erga a tua mão e fala: Espírito Santo de Deus, diante das nossas vidas, dai-nos a graça de seguir Jesus. Espírito Santo de Deus, nos conduza neste momento, na família, no amor, na unidade. Sabe, irmãos? E como é difícil também a convivência familiar. Que o Espírito Santo venha até nós. Vai colocando, irmão, todas as situações que envolve a questão do amor, a questão do zelo dentro da sua casa, a questão do zelo com as pessoas, que envolve o teu eu. Mas neste momento vai pedindo: Espírito Santo de Deus, dai-me a graça de cuidar de mim, do meu coração. Dai-me a graça de olhar para dentro de mim, diante dos pecados. Liberta-me. O Senhor me coloca assim, irmãos, pessoas que vivem uma angústia muito grande, justamente por não conseguir olhar para si. Vive uma angústia muito grande envolvendo a tua vida particular, com brigas e discórdia justamente por isso. Sempre você cuidou dos outros, da vida dos outros, e não olhou para dentro de você. E neste mover, Satanás conseguiu ele te dar um tapete, puxar um tapete, como te arrancasse algo da tua vida, quando você foi olhar para dentro de você, mas já era tarde. Você tinha perdido pessoas, muitas pessoas que envolviam, porque você tirou a vida delas com fofoca, com defamação. E a ausência dessas pessoas hoje, o distanciamento, a solidão que tem trazido para a tua vida, é justamente por isso. Muitas pessoas longe de ti, por causa que você usou muitas vezes da palavra, e essas palavras defamando essas pessoas se afastaram. E sem perceber, você fez isso. Mas Deus me dava um caminho. Pede perdão. Deixa o orgulho de lado. Fala: me perdoa pelas vezes que eu fiz isso. Se você está enxergando os teus erros agora, e você está identificando isso, está doendo dentro do teu coração, quando você fazer isso, sabe, essa angústia, essa depressão, essa situação vai acabar. É uma cura que o Senhor está te dando pelo perdão. Eu creio, meu irmão, minha irmã, é fácil, não é fácil a gente pedir perdão. A gente sente vergonha, a gente não consegue, é difícil, o orgulho toma conta, mas com o Espírito Santo de Deus é possível. E o Espírito Santo de Deus está repousando agora neste coração e dando a graça de pedir perdão. Talvez para você é difícil, mas se aproxime dessas pessoas, coloque num papel, reze por essas pessoas, que você consiga chegar e pedir perdão. E quando você pedir perdão, não se importe com a resposta. Ouça o que tiver que ouvir. Fala assim: eu mereço isso. Isso vai ser uma cura muito grande. A tua alma, um alívio que você tenha carregado há muito tempo. Obrigado, Jesus. Dai-nos a graça sempre da reconciliação. Dai-nos a graça sempre, Senhor, de pedir perdão um para o outro e se reconciliar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria em agradecimento a Deus. Lembrando que o que nós falamos aqui, esse sentimento, é um sentimento que vem no nosso coração, mover do Espírito Santo. A gente não é adivinho, a gente não é nada. É só um canal da graça que Jesus usa. Se você ouviu, a minha boca proclamou isso, e tem a ver com a tua vida,
simplesmente falam: obrigado, Jesus. Eu tomo posse, eu vou fazer isso e realmente isso aconteceu e eu tenho que tirar da minha vida. É um dom que Deus dá para cada um de nós, irmãos, para nós juntos vivermos a graça da salvação. Nada mais do que isso, engrandecer ninguém, ninguém é maior que ninguém, nós pertencemos, o servo não é maior que o teu Senhor. Então quem cura, quem liberta é Jesus. Que Deus abençoe. Grande abraço.